formado, e o Marcelo foi um dos pioneiros, né, que trouxe o curso Homem ao Máximo aqui para a nossa igreja, e nós queremos agradecer a Deus pela vida do Marcelo, honrá-lo com isso, né? Ele vai trazer um recado de Deus aqui ao nosso coração nesse dia de formatura. Deus abençoe, Marcelo. Amém. Amém, irmãos. É muito bom poder estar aqui compartilhando com os irmãos isso. Eu queria chamar a Clenilda, minha esposa, para que estivesse orando aí nesse momento e apresentando a palavra que a gente vai estar compartilhando com o Senhor. Graça e paz. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, neste culto. Senhor, é motivo de alegria, o nosso coração se alegra em sentir a tua presença, em podermos te adorar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que já foi ministrado aqui. Senhor, pelos louvores, por sentirmos a tua presença. Senhor, tu és bem-vindo em nosso meio. Senhor, agora eu entrego a Ti, Senhor, a vida do Marcelo, meu esposo, te agradeço pela vida dele e venho te pedir em nome de Jesus, que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que o Senhor o use para a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já revelou, Senhor, no coração dele, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor o use para compartilhar, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem falado ao seu coração, a todos nós. Senhor, encontra no meu coração, no coração de cada irmão aqui, um coração, ó Deus, aberto para ouvir a Tua voz, que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para que a Tua palavra faça morada, para que ela cresça e frutifique, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo o Marcelo e te agradeço, Senhor, por ele ser bênção na nossa família, na minha vida, Senhor, em nosso meio como corpo de Cristo. Senhor, usa ele para a Tua glória, que o Senhor cresça e que ele diminua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, os irmãos já ouviram um monte de testemunho, mas que negócio esse de homem ao máximo, né? O que é? Não sou ao máximo? O que significa isso, né? Então, eu trouxe alguns materiais aqui para explicar. Então, o autor aqui desses livros, o Edwin Collins, ele era diretor de uma grande emissora cristã nos Estados Unidos. E lá na década de 80, mais ou menos, eles sentiam um chamado muito grande para compartilhar com homens. E aí o que acontece? O que a gente vai fazer normalmente quando a gente pensa no ministério com homens? A gente pensa em fazer culto, vigília, encontro, café da manhã, mas Deus deu uma visão diferente para ele, que os homens precisavam ser discipulados, eles precisavam ser preparados para que eles pudessem então aprender qual era o papel deles. Afinal de contas, quando a gente pensa qual é o papel do homem cristão moderno, aqui nós temos algumas irmãs, não quero que elas se sintam de fora, também o mesmo ministério tem o trabalho da mulher única, as irmãs aqui sempre têm o trabalho e dá continuidade. Mas qual era o papel? O que a gente faz? Qual é o trabalho desse homem cristão moderno? Então, Deus orientou a vida dele e ele começou a escrever alguns livros no intuito de discipular esses homens. O primeiro livro da série é esse, Homem ao Máximo. Por quê? Porque é como se fosse a abertura. Aqui ele tenta trazer os princípios básicos necessários para isso. Máximo por quê? Porque ele entende que todo homem precisa experimentar o máximo da sua vida com Cristo. E muitos de nós não experimentamos por uma série de fatores. E aí ele vai falando a respeito das lições que falam a respeito do pecado na vida da gente. Ele usa o texto de Paulo lá em Coríntios, falando sobre os 5 pecados, porque o povo de Israel não entrou na terra proibida, na terra prometida. Depois ele vai falando, essa aí foi falha nossa, hein? Depois ele vai falando sobre a questão de como o homem lida com a pornografia e como isso faz mal para ele. A lição, né, um sacerdote no lar, e tudo isso ele vai falando e vai contando exemplos, textos bíblicos e exemplos da vida e testemunhos que ele vai ouvindo ao longo da jornada dele. Então, o primeiro livro ele vai falando justamente sobre isso, sobre a importância que você tem. Ele vai falando sobre assuntos sobre família, como que você tem que se portar no seu local de trabalho, como você se porta na criação dos seus filhos. E aí não ficou só nisso. Deus foi orientando a vida dele e foi fazendo uma outra série. Eu trouxe um outro para vocês verem. Comunicação, sexo e dinheiro.
também é um livro que pode ser usado tanto para homens como para mulheres. A mulher tem o carro-chefe dela de abertura, que é a Mulher Única, e esse pode ser usado por homens e por mulheres também. E elas podem estar estudando e aprendendo mais sobre isso na área da família. Tem um outro aqui, que é para o marido. Esse aqui eu ganhei de presente da minha esposa. Bem com uma dedicatória aqui, não sei se é sugestivo, né? Mas era Marido Irresistível. Ela me deu ainda, né? Ainda não tinha nem lançado o curso. Mas não sei o que ela esperava de mim, né? E esse aqui é direcionado para jovens. A gente pôde fazer aqui um grupo na igreja, eu, Martins, pastor Júlio, quando participava aqui da igreja, né? Integridade Sexual, que é direcionado justamente para jovens. É um livro bem curto, e aí esse material é direcionado justamente para o papel que o jovem tem que ter. E também vem um guia, então não é só o livro que você vai ler. Você vai preencher, fazer as suas lições. E aí tudo isso daqui serve para quê? Para você poder estar participando aqui e entendendo um pouquinho mais. Então é uma forma de você divulgar. Não é um material exclusivo para homens, as mulheres aqui também realizam. Tem vários cursos da Universidade da Família. Ele já faleceu, ele recentemente esteve aqui em Praia Grande. Alguns irmãos como o Johnny, né, o Martins, outras pessoas, o Carlos também estiveram lá. O filho dele hoje é responsável por esse ministério. Lá tinha um rapaz, ele estava dando testemunho desse material que estava sendo ensinado, se eu não me engano, acho que era no Vietnã, né, Johnny? Lá no Vietnã, pessoas aprendendo sobre esse papel. E aí fica essa reflexão. Nos nossos dias de hoje, nos dias de hoje, atuais, o que é ser homem? A gente para olhar hoje na modernidade, o que seria ser homem? Será que isso tem a ver com a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se comporta? O que é ser um homem cristão moderno hoje em dia? Por que eu falo isso? Porque quando a gente olha e vai para as redes sociais, a gente encontra um monte de coisa. Vários ministérios, cada um promete uma receita de sucesso. O pastor mesmo, quando esteve iniciando trabalho com homens, ele foi junto com o pastor da igreja presbiteriana, trouxe aqui um material para poder fazer e iniciar o ministério. Por quê? Porque hoje com as redes sociais tem tanta coisa, mas o que seria ser um homem cristão moderno hoje? Na sua visão, o que seria? O que para você, pensa comigo, o que seria? O que é ser homem hoje? Hoje a gente tem tanta coisa, esse mundo está tão desformado, né? Eu acho essa palavra, né? Tão sem forma. Eu vou lá no Carrefour, de repente tem uma propaganda lá, carne do futuro. Mas a última coisa que tem naquilo é carne, né? É feito de vegetais. E aí tem toda uma história. Por que não fala que é um produto feito à base de vegetais? Por que vende o nome de carne? E tantas coisas hoje, né? Hoje a gente vai olhar o que é a figura do homem. Recentemente aqui o pastor teve trazendo alguns estudos na IBD sobre como a sociedade tem não tem descaracterizado, né, essa identidade cristã nossa, e a gente pôde ver que o homem foi perdendo o próprio papel da sua masculinidade, né, e foi cada vez mais sendo tratado de maneira infantil, como uma criança, como alguém em segundo plano. Os desenhos e vários outros assuntos que nós assistimos tenta descaracterizar isso. Mas qual é o modelo bíblico que nós temos de homem? Eu vou trazer aqui para os irmãos um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que fala justamente sobre isso, né? Eu trouxe algumas frases do ministério que ele tem lá, né? Na formatura do homem, ao máximo. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. É isso que o autor vai trabalhar, né? A primeira coisa que ele vai dizer é isso, que o homem tem que desenvolver o seu espírito de hombridade, que é ombrear, estar junto ao outro. E aí ele usa o texto de Filipenses, que diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que o homem tem que ter a mente de Cristo, ele tem que caminhar com o outro para poder desenvolver isso. E aí ele fala, né? Homens fortes fazem famílias fortes trazem igrejas fortes podem mudar a cultura de uma cidade ou de uma nação. E mais que isso, ele mostra uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que quando as crianças vêm para a igreja e elas acabam se convertendo e serem atingidas, a chance de que a família dessa criança ou que essa criança permaneça da igreja é muito pequena.
quando os jovens acabam se convertendo, ou a própria mulher, a chance de que a família toda venha para a igreja é menor. É um pouco maior, mas não é total. Mas ele apresentou um dado que quando o homem da casa, ele é o primeiro a se converter, a família toda vem para a igreja, que é muito mais fácil com isso. E o que a sociedade moderna tem feito? Justamente isso, descaracterizar esse papel da masculinidade masculina. Nosso sonho, né? Esse é o sonho que ele coloca lá, provocar uma revolução silenciosa, que exerça um profundo impacto, capaz de mudar o coração e o caráter de cada homem. Então, isso é um pouquinho do que você vai ver no curso. Então, eu te desafio aí você a convidar o seu esposo. Os jovens também podem estar participando, tem esse material de integridade sexual também que pode ser realizado. Vem o guia para vocês estarem estudando e outros materiais também, não é somente para homens casados, tá? E aí eu queria falar com vocês a respeito de um personagem bíblico muito conhecido, né? Recentemente a gente viu que saiu uma novela a respeito disso, filmes, a Disney já colocou desenhos a respeito da vida desse personagem, que é José do Egito. A gente sabe que José ainda era muito jovem, ainda quando era com 17 anos, seus irmãos não gostaram porque o seu pai dava muita atenção para ele, né? Eu lembro que eu e a Clenilda assistimos uma vez um musical da vida de José, e era uma capa dessa, né, que ele recebeu, uma capa colorida, e isso despertou os ciúmes dos seus irmãos, e eles ficaram com muita raiva dele, ainda mais depois que ele revelou o sonho que o Senhor tinha dado, de que todos se curvariam a ele. E aí então ele ainda muito novo, com 17 anos, tentam tirar a vida dele, lançam ele no poço. Não acabando com isso, o que eles fazem? Eles pegam e vendem ele como escravo, e ele vai parar lá no Egito. Vocês conhecem um pouco dessa história, mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Quase que no final desse capítulo, Gênesis 45, a partir do versículo 7, já tá bom. A gente já vai ler, praticamente José trazendo a conclusão do que acontecia. Depois, lá no capítulo 50, se repete uma frase dessa parecida também. Gênesis 45, do 7 em diante, ele fala assim, né, depois de tudo que ele passou no Egito, que a gente vai ver essas características, José se desenvolveu lá como um caráter que nós podemos usar como modelo de caráter de um homem cristão moderno. E a gente vai ler aí, diz o seguinte: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhe a vida como grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio do governador de todo o Egito. Voltem depressa para o pai e digam-lhe assim: assim o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Venha para cá sem demora. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu e os teus filhos e os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão em miséria. Então, esse texto ele já é bem conhecido dos irmãos. Os irmãos sabem que José é enviado para o Egito, e ali parece que tudo estava para dar errado na vida dele. Ele vai para ser escravo, depois ele acaba preso, depois ele fica na cadeia, depois de um tempo ele adivinha o sonho, um outro detalhe muito importante, que José era um visionário, e aí em seguida, o que acontece com ele? Deus coloca ele como administrador disso, e não bastando, ele acaba se encontrando com quem? Com seus irmãos que haviam vendido. E aí no desenrolar dessa história, a gente vê que Deus foi moldando o caráter de José para que ele possa hoje para nós servir como exemplo de um homem cristão moderno. E nós vamos ver as características que nós podemos encontrar em José para isso. Lembrando que nós não temos só homens aqui, né? Nós temos mulheres, crianças, jovens, e isso também serve para a nossa vida. É uma lição de vida cristã. Quando você lá lê em Timóteo aqueles
características que se espera lá do bispo, do pastor, do diácono, não é só para eles, mas é para todo cristão, né? São características que você encontra na Bíblia, direcionadas a todas as pessoas. E José também. A primeira coisa que a gente vê é que ele era um excelente administrador. Por quê? A gente vê justamente isso, né? Que Deus colocou José como administrador em 3 momentos bem claros, né? Ele administrou com sucesso a casa do oficial do faraó, Potifar. Depois ele fala que ele administrou com sucesso a prisão. E depois administrou com sucesso o Egito. E aí o que a gente percebe? Eu não vou ler os textos por causa do horário também. Mas eu queria que você depois pudesse pensar um pouquinho comigo aqui. Olha só, qual é o meu papel como profissional? Qual é o meu papel como um cristão, né? Um homem cristão moderno hoje? Qual é o meu papel na minha vida profissional? Como é que eu tenho que me comportar? José passou por muitas adversidades. Tinha um sonho de que seria maior que seus irmãos. De repente, com pouco mais de 17 anos, ele se vê escravo numa terra distante, servindo a alguém com costumes e práticas totalmente diferentes das suas. O que você faria da sua vida? Não está dando nada certo comigo, eu estou tentando uma coisa, estou tentando outra e nada dá certo. Ah, não pode ser isso. E aí a gente percebe que justamente, mesmo aonde ele estava, José estava pronto ao quê? A fazer o melhor do que ele tinha. Aí fica a pergunta, como eu, Marcelo, como você se comporta no seu local de trabalho? Você dá um bom testemunho? Quando você está chegando no seu local de trabalho, as pessoas ficam felizes, ou de repente você chega para dar bom dia e aquela rodinha começa a se dissipar. Está chegando ele aqui. As pessoas te veem como alguém murmurador, fofoqueiro, encrenqueiro. As pessoas querem ver todo mundo, menos você. E ainda falam assim, quando você não está perto, mas esse aí é crente? José, aí você vai vir com aquela desculpinha, né? E é isso que eu vou falar do texto. Mas você não sabe o trabalho que eu tenho, você não imagina, né, o que eu passo no meu dia a dia. E aí eu vou te dizer, meu irmão, José também passou por maus bocados. Ele saiu de alguém livre, né, com promessas de Deus de que seria alguém muito especial, para se encontrar nos locais mais difíceis que ele poderia. E nesses locais mais difíceis é onde Deus escolheu para que ele pudesse florescer. E você vê que no final da história da vida dele, o texto que nós lemos de abertura, que já narra o final da história da vida dele, justamente mostra isso, que José havia entendido qual era o papel dele. E aí eu faço uma pergunta para você, como você tem se comportado no seu local, na sua vida profissional? Você tem dado um testemunho daquilo que é vontade do Senhor, ou você tem feito de tudo? Quando alguém te pede alguma coisa, você já começa a reclamar, você já começa a questionar. Como tem sido a sua postura no seu local de trabalho? Eu passo 9 horas por dia dentro de uma escola. Então, passo quase mais tempo ali do que com a minha família. E aí, imagina eu naquele local dando um mau testemunho. Naquele lugar onde eu convivo, as pessoas vêm e sabem quem eu sou. É ali que elas vão saber quem eu sou verdadeiramente. Aí eu posso dizer assim, eu vou ser um péssimo professor. Os irmãos sabem que eu sou professor. O governo do estado de São Paulo não me valoriza. Os alunos não me valorizam. A gestão da escola não me valoriza. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer nada. Eu não quero. Eu cheguei e já estou querendo ir embora. Eu não quero nem trabalhar. É assim que tem que ser a minha postura no meu local de trabalho? Eu queria te convidar a você abrir a carta de Paulo aos Efésios e ver o que Paulo fala a respeito da postura do escravo e a relação que ele deve ter com seu senhor. E olha só o que ele diz lá, Efésios capítulo 6, do 5 ao 9. Efésios 6, do 5 ao 9. Ele diz assim, aos escravos, né? Paulo começa lá no capítulo 5 falando sobre qual deve ser a atitude do cristão. E aí depois ele fala sobre a família, a educação dos filhos, e agora ele fala sobre a postura no seu local de trabalho. E ele está se direcionando a servos, a escravos e a senhores. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, com maiúsculo,
não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor, com maiúsculo, recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor, com maiúsculo deles e de vocês, está nos céus, e que Ele não faz diferença entre as pessoas. Você observa aí lá no versículo 6, que ele já começa fazendo, ó, fazer de coração a vontade de Deus. Ele fala assim, olha, você não é escravo do seu Senhor, você é escravo de Cristo. E ele fala mais ainda, quando ele fala aos senhores, não ameacem, pois ele tem um Senhor no céu, que não diferencia nenhum dos dois. Então a gente pode entender que dentro da visão de Paulo, mesmo que você seja um escravo, sem vontade, com trabalhos compulsórios a cumprir, você não está fazendo para o seu Senhor, que pode se considerar o seu dono. Você faz para quem? Para Cristo. E ele diz o texto, que não importa se é escravo ou livre, Deus trata da mesma maneira. Então, o próprio Max Weber, no trabalho dele lá, na Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele fala sobre esse ethos protestante. Por quê? A sociedade viu o trabalho como algo pesado, mas as pessoas, o espírito cristão viu o trabalho como algo digno que a pessoa poderia realizar, que era algo bom que ela poderia fazer. E aí então a gente tem essa noção de que o trabalho dignifica a alma do homem e leva esse homem ao quê? A servir a Cristo. Então por que eu saio para trabalhar? Porque eu estou indo ali servir ao meu Senhor. Eu não estou indo trabalhar porque eu tenho um salário para receber. Eu estou indo trabalhar por quê? Porque eu tenho que estar ali fazendo aquilo como se eu estivesse fazendo ao Senhor. E você, tem feito o seu melhor trabalho ao Senhor? O verdadeiro homem cristão, moderno, dá bom testemunho no seu local de trabalho e é um excelente profissional, por amor a Deus. Não porque ele quer aparecer, não porque ele quer uma promoção, mas porque ele faz isso, por quê? Por causa do amor a Deus. E isso é bem claro na carta de Paulo e esse texto que nós vemos e tantos outros textos também, né? Quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa que você faça, faça para a glória do Senhor. Amém? Uma outra característica que eu quero falar aqui é que José era um homem íntegro e fiel. E a gente percebe isso por quê? Porque ele foi fiel a lidar com os bens do seu patrão. Obrigado. Precisando. Ele veio como escravo de uma terra distante. De repente, Potifar coloca ele lá em casa, começa a ver. Meu, Deus é com esse menino aí. Não é possível. E ele ficou de boa. Pessoal, sabe o que é confiar todos os seus bens a uma pessoa, um estrangeiro, dentro da sua casa? Você confia? Tem gente que não confia o cartão nem na mão da esposa. Né? Algumas irmãs, eu sei que elas não fazem por merecer essa fama, né? Mas olha só, fiel para lidar com a esposa do patrão. A esposa começa a se insinuar para ele, e o que ele faz? Não. Por quê? Porque não. Ele era um homem íntegro. E também, né, ao lidar com as chaves do cárcere. Quando ele foi lá, viram que Deus era com ele e colocaram ele para tomar conta da onde? Prisão, dos prisioneiros, do cárcere. Ele ficou ali. Tem os textos bíblicos, depois você pode ler em casa. Mas você percebe que José era um homem que realmente não deu ouvidos para a voz do mundo. Mas ele, dentro dele, integridade não é algo que a gente vê exteriormente. Olha só um exemplo. A gente pode, às vezes, julgar a pessoa pela roupa dela. Mas como é que é um dos piores crimes que nós temos no Brasil hoje, que é uma doença endêmica e que é pior do que um assassinato, porque mata milhares de pessoas por problemas sociais e que não tem um criminoso ali para você dar cara. O que eles chamam? Crime do quê? Por quê? Porque está relacionado à roupa que essas pessoas usam. E o Brasil ainda não aprendeu a tratar disso como a maneira que deveria ser tratado. Porque é muito pior do que alguns crimes que nós tanto condenamos aí na rua. Por quê? Porque deixam muitas pessoas sem um hospital para ser atendido, sem crianças, sem escola.
não permitindo que elas depois possam ter um acesso a um trabalho de qualidade, a buscar uma qualificação profissional, deixa pessoas sem casa, fora mortes que acontecem por causa disso de maneira indireta. Mas às vezes nós não tratamos disso. José era um homem íntegro no seu interior, e o seu exterior era capaz de externar isso. Quando a mulher de Potifar foi lá e ele simplesmente disse: como eu posso pecar contra o meu Deus? Ele não estava fazendo aquilo porque ele tinha medo do Potifar. Ele não estava fazendo aquilo porque ele não gostava daquela mulher. Ele deixou bem claro que o único motivo por que ele não fazia aquilo é porque ele não poderia pecar contra quem? Contra Deus. Mas muitas vezes a gente não se coloca dessa maneira, né? A gente não se coloca. Então José venceu a tentação, por quê? Porque ele se recusou a dar ouvidos e ele fugiu. Fugiu, ele viu que não dava e correu. E aí muitas vezes a gente acha que vai encarar, né? A gente vê uns irmãos aí, às vezes é novo convertido, ele acha que se converteu, que está no espírito, que vai pegar até o diabo na mão, né, pastor? E vai jogar no chão ali. Mas não é nada disso não, meus irmãos. Nós somos fracos, a carne é fraca. E diante do pecado, o que você tem que fazer? Permanecer fiel ao Senhor e fugir. E aí a gente percebe que José foi tentado nas 3 principais áreas da sua vida: sexo, dinheiro e poder. Por quê? Dinheiro, porque ele administrava todo esse momento, a gente já viu isso, ele poderia ter se beneficiado disso, mas em nenhum momento ele se deu disso. Sexo, por quê? Porque ele era jovem, havia sido tratado, né, pelos seus irmãos, abandonado, poderia dizer, fui abandonado pela minha família, fui abandonado por Deus, estou aqui nessa terra distante, ninguém se importa comigo, vou jogar minha vida no mundo. Eu tenho certeza que no gabinete o pastor já ouviu muitas histórias de pessoas passando por coisas menores do que isso e justificando o motivo por que estão no mundo, né, pastor? Decepção porque estava sentado no banco da igreja e o pastor não deu bom dia, né, pastor? Ou tantas outras situações, às vezes. O irmão ali sentou no meu banquinho que eu sento todo dia e ocupou a minha vaga que eu já tinha 10 anos aqui na igreja, né? Mas, só uma forma da gente brincar. Mas por que eu falo isso? E também em relação ao poder, porque quando ele estava como administrador do Egito, em nenhum momento ele deixou que isso subisse à sua cabeça e ele tentasse derrubar ou usar esse poder que não fosse para beneficiar. Até, se você lendo depois, até esqueci do comecinho, né? Eu sempre deixo a lição para fazer. Queria te desafiar a você começar a ler lá Gênesis capítulo 37, começa contando a história de José, pode pular o 38, se você não tiver com muito fôlego hoje, você pode ler até o 45, se tiver com vontade, pode ler até o 50, que você vai ver toda a história de José, e você vai vendo que mesmo no momento em que José está ali, o povo está passando por dificuldade, ele começa a tomar os animais do povo, vem a fome tão grande, eles não tem mais animais, e depois eles doam a terra, trocam em troca de comida, ele coloca as pessoas para cuidar da terra, e ele pede apenas 20% daquilo, né? 1/5 da produção, e os outros, a quarta parte ficaria com as pessoas ali, os outros 80%. Então ele não usou do poder para quê? Para explorar o povo com impostos. Então você vê que José em nenhum momento usou dessas 3 estratégias. Então a gente pode perceber muito bem isso. E aí a gente vai ver no texto bíblico que isso era reflexo de um coração obediente. João 14:15 fala assim, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Lucas 6:46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu os digo? Os apóstolos, ao serem questionados, né, Pedro e os outros apóstolos, pelas autoridades judaicas, sobre a postura dele de estarem pregando, então Pedro responde, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então a gente sabe que se José era um homem íntegro e um homem fiel a Deus, é porque dentro do seu coração ele tinha já um desejo muito profundo. Por isso ele foi capaz de vencer as tentações sexuais na sua vida, as tentações relacionadas ao dinheiro e ao poder, porque ele é um homem que colocou no seu coração o desejo de não pecar contra o Senhor. E é isso que esses textos do Novo Testamento diz. Agora, a lição mais difícil e que todo homem demora a aprender é a lição do perdão.
No texto aqui do curso do Homem ao Máximo, ele usa uma expressão que o pecado ele não é hereditário, muito pelo contrário. O pecado ele nos aprisiona. A falta de perdão aprisiona a pessoa dentro do seu coração. A lição fala sobre isso, né? Os irmãos que fizeram o curso aí, já leram o livro, sabem disso. Então, por isso que eu coloquei aquela figura. Por quê? Porque quando você não perdoa, você aprisiona a pessoa dentro de você. E tudo que você faz, o que acontece? Reflete dentro da sua vida. E seus filhos vão ver isso, a sua esposa vai ver isso, no seu local de trabalho eles vão ver isso. E a gente viu que José era um homem que sabia perdoar. Ele não buscou vingança com seus irmãos, que o venderam como escravo. Gênesis 45 é o texto que nós lemos. Depois, ele não se vingou da mulher de Potifar, que o caluniou. Ele não se vingou do amigo que o esqueceu na prisão. Cheguei no máximo, estou lá em cima. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou, né? A gente vê às vezes isso na política, né? Um partido ganha, o outro perde, aí o cara começa a caçar quem estava perseguindo ele, né? A gente percebe isso. José não era um homem que buscava vingança, mas sabia o que era perdoar. E muitos de nós, homens, não sabemos o que é perdoar. É uma lição difícil que a gente tem que aprender. É uma lição muito difícil que às vezes a gente não quer ouvir, né? A todo instante eu vejo minha esposa lá me cutucando, né? Que é uma coisa que eu tenho muito que aprender. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós guardamos ressentimentos e esses ressentimentos impedem que o Espírito Santo de Deus possa frutificar na sua vida. Quantas vezes a gente vê pessoas presas a situações do passado que aconteceram, que elas não são capazes de viver o presente e nem experimentar as bênçãos futuras que o Senhor tem. Quantos lares e famílias são desfeitas por falta do perdão? Quantos lares e famílias são desfeitas por tragédias que ocorreram e nós não tivermos um coração pronto a abrir e se derramar diante da presença do Senhor? Não preciso nem te dizer, meu irmão, mas a palavra de Deus diz que se você não perdoa o teu irmão, a sua oração não sobe ao céu. Tem um texto do Antigo Testamento que diz que é como se houvesse o quê? O quê? Um céu de bronze. A sua oração não chega. O próprio Jesus diz na oração: Pai, perdoa-lhes, porque a gente tem que perdoar, por quê? Porque o Senhor não perdoou. A parábola, né, daquele servo que tinha uma dívida tão pequenininha com uma pessoa e depois tinha uma dívida tão grande, e foi a dívida tão grande perdoada, mas depois agiu tão injustamente com aquele que tinha uma dívida tão pequena com ele. Então conta a parábola que o Senhor ficou com tanta raiva dele que jogou ele na prisão e esqueceu dele. Por quê? Porque ele não era capaz de perdoar. Então, como José, que a gente saiba o que é perdoar. Quando você vai ler na história, e se você puder ler tudo de uma vez, é tremendo ver tudo que ele vai passando. De repente, a todo momento quando ele encontra seus irmãos, diz o texto que ele vai ali para o lado e começa a chorar e sai e se recompõe. No segundo momento ele vai, aí ele não aguenta mais aquilo, aí ele pede para todo mundo sair, só deixa eles ali, e eles pegam e diz para os seus irmãos: eu sou José. Olha, e aí o texto vai justamente com isso, né? Então disse aos seus irmãos, Gênesis 45, do 3 ao 8. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os meus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflinjam, nem me recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e os próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar o remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governo de todo o Egito. E aí então, como homens modernos cristãos, devemos ter um coração pronto a perdoar e não buscar vingança. Portanto, nosso desafio é buscar a Deus em primeiro lugar,
das nossas vidas e colocar a nossa confiança nele. Esse é o nosso papel. Amém, irmãos? Amém. Amém. Que bênção, Marcelo. Glórias a Deus por essa palavra tão abençoadora, que nos desafia a sermos homens ao máximo. E você que já ouviu tudo isso até agora, seja mais inspirado ainda a se inscrever nesse curso. Tem mais um vídeo ainda de testemunho, eu quero pedir o Lucas para colocar e já passar a palavra para o Martins, para o Wagner, que vão dar, depois desse vídeo, já vão dar continuidade